Oi pessoal, vamos lá para mais uma semana aí, né? À distância aí. Espero que vocês estejam pegando bem, acompanhando aí o ritmo do curso, pegou o jeitinho, né? Então essa semana a gente está continuando aí a apostila 3, a gente já começou na aula 17 a apostila 3, né? Continuando aí agora as aulas 18 e 19, vamos ver a soma dos termos APG. Então a gente já viu sequências, PA, tudo de PA, começamos PG no último encontro e agora a gente vai ver a soma dos termos da PG que nem tinha na PA, né? Eu dividi o vídeo em 4 partes. A primeira parte eu vou apresentar a teoria, vou apresentar aí a fórmula e, enfim, né, resumo teórico. Na segunda parte eu vou resolver os exercícios 1 e 2 da apostila, né? Aí depois na terceira parte os exercícios 3 e 4 e na quarta parte os exercícios 5 e 6. Né? Como o volume de exercícios aí do material já é um volume bem grande, eu não separei nenhum extra aí no final para vocês, tá? Porque inclusive o exercício 6 é um exercício bem interessante, a gente vai discutir aí com bastante calma, né? E eu separei o vídeo em 4 partes, aquela estratégia de ir aos pouquinhos, né? Como se fosse na aula, né? Que eu dou um tempinho para vocês pensarem nos exercícios, mesma estratégia, tá? Então, assista ao resumo teórico, depois, né? Terminou aquele vídeo, tenta fazer os exercícios 1 e 2, né? E aí assista ao vídeo, né? E depois exercícios 3 e 4, e para não ficar também tudo de uma vez aí, que é muito cansativo, né? Para vocês e para mim também, para eu ficar gravando aqui não é fácil não, beleza? Então vamos lá, né? Para o nosso resuminho teórico aí. Primeiro vou deduzir a fórmula para vocês. Já vou fazer direto a dedução, tá? Então olha só. A soma dos n primeiros termos de uma PG é essa conta aí, ó. SN é o A1 mais o A2 mais o A3 até o AN. Soma dos n primeiros, sei lá, soma dos 10 primeiros. A1 mais A2 mais A3 até o A10. Aí uma observação antes da gente deduzir a fórmula. Em PG, já tinha comentado no outro encontro, mas reforçando, às vezes é mais viável a gente fazer na raça, na maioria das vezes, tá? Mas tem fórmula também, tá? Mas como o PG cresce exponencialmente, a gente não vai calcular a soma de 1000 termos, né? Porque é crescimento exponencial. Então, a gente geralmente calcula a soma de poucos termos. E aí, como são poucos termos, dá para fazer na raça muitas vezes, tá? Mas lembra que tem a fórmula. Não fique... O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não fique só na fórmula, tá? Vou deduzir, mas não fique só na fórmula. Lembra que em PG há a opção de fazer na raça. Bom, então soma dos 10 primeiros, A1 mais A2 mais A3 até o A10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa expressão e vou multiplicar ambos os membros pela razão. Ou seja, vou pegar o primeiro membro aqui, que é SN, vou fazer vezes a razão Q, e vou pegar essa soma aqui e multiplicar pela razão Q. Então, o primeiro membro vai ficar Q vezes o SN, e o segundo membro, ó, quando a gente faz isso tudo vezes Q, aplicando a distributiva Q vezes o A1, vai dar o A2. Todo mundo concorda? Porque numa PG, se você pega o A1, que é o primeiro termo, multiplica pela razão, própria definição de PG, você obtém o A2. Então, na hora de multiplicar aqui por Q, isso aqui vai dar o A2, A1 vezes Q dá o A2, aí o A2 vezes Q vai dar o A3, aqui vai dar o A4, A5, A6 e até o final, né? Então, olha só o que vai sobrar. Q vezes SN é o A2 mais o A3 mais o A4, pontinhos, pontinhos. AN-1 vezes o Q é o AN, né? Por exemplo, A9 vezes o Q é o A10. E AN vezes Q é o AN mais 1. É o próximo, né? Depois do AN. Então, se aqui tinha terminado no A10, aqui é o A11. Beleza? E aí, olha só, né? Utilizando essa estratégia, vocês viram que muitos elementos que apareceram aqui embaixo já tinha aqui em cima, né? E aí, para eliminar esses elementos, o que a gente faz é subtrair membro a membro as duas equações, né? Lembra que a gente pode somar membro a membro, que é o que a gente fez lá na PA, né? Mas a gente pode subtrair membro a membro. Subtraindo membro a membro, no primeiro membro vai dar SN menos Q vezes o SN,
E aí, no segundo membro, olha só o que vai acontecer. Ó. O A2 aqui cancelou com esse A2, porque eu estou subtraindo. Né? Então, se aqui dava 7 menos o 7, cancelou. Aí, esse A3 aqui de cima cancela com esse A3 aqui de baixo. O próximo seria o A4, que vai cancelar com esse A4. A5, A6. Esse AN-1 que aparece vai cancelar com o AN-1 que apareceu aqui antes. E esse AN cancela com esse AN na hora de subtrair. Então, olha só, no segundo membro vai sobrar só o A1 menos o AN mais 1. Então, vamos escrever isso, ó, né? Subtraindo SN menos Q vezes o SN é o A1 menos o AN mais 1. Deu para acompanhar aí? Bacana, né? Bom, no primeiro membro dá para pôr o SN em evidência, é um fator comum. Colocando esse SN em evidência, vai dar SN vezes 1 menos Q. E no segundo membro usamos a fórmula do termo geral, né? Quem que é o AN mais 1? Pelo termo geral, era o A1 vezes Q elevado a N. Né? Então, quem que é o A10 mais 1? Né? Ou seja, o A11. Né? O A11, A10 mais 1. É o A1 vezes Q elevado a décima. Né? Porque da primeira posição, aquela lógica do prédio, para chegar até o 11º elemento, 11º andar do prédio, eu tenho que subir 10 andares. Já estou no primeiro. Né? Então, multiplica por Q elevado a N. Aí o A1 é um fator comum aqui no segundo membro, colocamos o fator comum em evidência. Né? E aí já fiz direto e divide ambos os membros por 1 menos Q. A fórmula então obtida SN é A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Beleza? Considerações antes da gente prosseguir. Primeira consideração, notem que há uma condição de existência aqui, o que não pode ser 1, porque aí daria divisão por 0 e não existe divisão por 0. Aí para quem falou, Yudi, mas e se o que for 1 então? Lembrando que é a razão, se a razão é 1, então é uma PG constante, né? Por exemplo, olha uma PG de razão 1, 2, aí vezes 1, 2, vezes 1, 2, aí 2, 2, 2, 2, 2. Então, se você quer somar os 10 primeiros termos dessa PG de razão 1, você vai somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, 10 vezes o 2. Não precisa de fórmula. Né? É a própria definição da operação de multiplicação. Né? O que é 7 vezes o 3? É 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, repetindo isso 3 7 vezes. Né? Então, enfim, se Q for 1, não pode usar fórmula, mas aí você calcula, né, sem fórmula, não há necessidade. Segunda consideração, no seu material, para quem preparou a aula aí antes, olhou ali o resumo teórico, que é o que eu recomendo sempre, né, reforçando inclusive, prepare sempre as aulas, você vai aproveitar muito mais aqui os nossos vídeos, tá? Quem preparou aí a aula, portanto, antes, viu que está diferente no material. O que está diferente? Ao invés de 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q, tá Q elevado a N menos 1, tudo sobre Q menos 1. Ou seja, está trocada a ordem aqui em cima e aqui embaixo. E aí a lógica é a seguinte, numa subtração, trocar a ordem é trocar o sinal. Né, ó, 7 menos 3, ó, aqui é o 7, aqui é o 3. 7 menos 3 dá 4. Troca a ordem. 3 menos 7 dá menos 4. Né? Então, numa subtração, trocar a ordem é trocar o sinal. Então, olha só aqui ó, na tela. Se você trocar a ordem aqui, está trocando o sinal, mas trocou a ordem aqui embaixo, trocou o sinal aqui embaixo também. Se você troca o sinal em cima e embaixo, dá na mesma. Né? Tipo, 7 dividido por 2 dá 3,5. Menos 7 dividido por menos 2 dá 3,5 também, beleza? Então, enfim, há essas duas escritas da fórmula. Eu, particularmente, prefiro essa, tá? Eu acho mais bacana essa, enfim, é uma questão de gosto aí, mas dá na mesma, é equivalente, tá? Na verdade, tem uma outra explicação aí, quando se troca a ordem aqui, né, do jeito que está no material, tem gente que confunde aí na hora de escrever. Né? Fica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Esse Q elevado a N menos 1
O menos um, tem gente que confunde no expoente, tem gente que confunde, né, que não é expoente, enfim. Por isso eu prefiro desse jeito. Beleza? Bom, e aí, no caso particular da PG, dá pra gente calcular a soma dos infinitos termos, ou seja, dá para somar infinitamente os termos de uma PG. É meio estranho isso, né? Bem estranho, inclusive. Então, como é que a gente faz isso aí? Somar até infinito. Então, vamos pensar numa situação prática. Olha só. Peguei uma figura aqui de uma estrada, né? Imagina que isso é uma estrada de 2 quilômetros de comprimento. É uma estrada, enfim, que, né, tá ligando dois pontos aí de uma cidade aí. Bom, e aí, né, uma situação aí fictícia, uma formiguinha está caminhando aí sobre essa estrada, só que é uma formiguinha meio preguiçosa, assim, e aí ela fala, puxa vida, eu vou fazer o seguinte, vou adotar a seguinte estratégia. Em cada dia aí da minha caminhada nessa estrada, eu vou percorrer metade do que falta para chegar no final. Então, olha só, né? A formiguinha está aqui no primeiro dia, então, ela vai percorrer metade desses 2 quilômetros, que é o que falta, ela vai percorrer esse 1 quilômetro. E aí ela vai lá, percorre 1 quilômetro, chegou aqui. O que vai acontecer no próximo dia, então? Ela vai percorrer metade do que falta. O que falta agora, né? Se era 2 quilômetros, ela já percorreu 1 quilômetro, falta 1 quilômetro ainda. Se falta 1 quilômetro, ela vai percorrer meio quilômetro. Então, no segundo dia, vai percorrer mais meio quilômetro, pá, chegou aqui. Vai faltar outro meio quilômetro, né? Se tinha 1 no total aqui, percorreu meio, faltou outro meio. E aí ela vai percorrer metade de meio, que é 1/4, tá aqui. E aí percorreu 1/4, chegou aqui, falta o outro quarto, né? Portanto, no próximo dia ela vai percorrer 1/8. Aí, seguindo a lógica, no próximo dia 1/16, no próximo dia 1/32 e assim por diante. Então, se a gente quiser calcular o total percorrido por essa formiguinha em N dias, eu quero calcular a soma dos N termos dessa PG. É uma PG de razão meio, porque calcular a metade é multiplicar por meio, e multiplicar por meio, portanto, é uma PG, né? Então, olha só, né? Logo, o que a gente está calculando é, né, a soma 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8. E se essa formiguinha for imortal, né, nunca morre, enfim, né, percorre isso aí infinitamente e tal, então o que a gente quer calcular é a soma dos infinitos termos. Só que olha só, imagina no dia antes do infinito, um dia antes do infinito. Um dia antes do infinito, ela percorreu tão pouquinho, mas tão pouquinho, mas tão pouquinho, que no dia infinito, pá, ela chega no final, né? Porque, ó, primeiro, vamos fazer a sequência. Ela caminha 1, depois metade 1 meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, e isso só até o 10º dia, ó. O 10º dia, ela vai percorrer 1/1024. Se você fizer a continha aí, 11º dia, né? 11º dia vai dar 1/1024. 1/1024 dá 0,0000 alguma coisa. Então imagina, né? Isso aí num dia lá na frente, então, no dia 100. Vai dar 1 sobre um número gigantesco. E esse número gigantesco é praticamente zero. Então, no dia infinito, ela chega quer dizer, ela percorre zero, né? 1 sobre um número muito grande que é zero, então ela acaba chegando, né? Faltou tão pouquinho, no dia infinito, pá, chegou lá no final, né? Bom, então a soma dos infinitos termos, se ela vai chegar no final, vai ter que dar esses 2 quilômetros, tá aí, né? Então, S infinito igual a 2. Aí a pergunta é, Yudi, mas e se fosse uma outra situação, enfim, né? Dá para chegar a isso através de uma fórmula? Dá, né? Ó, vamos pegar agora essa fórmula e vamos substituir o n por infinito.
Então, a gente tem o seguinte, a soma dos infinitos termos é A1 vezes 1 menos Q elevado a infinito sobre 1 menos Q. Só que se a razão é meio ou um terço, a razão é menor que 1. Lembra que se você multiplica por um número menor que 1, né, a gente viu lá no fator multiplicativo em porcentagem, multiplicar por menos que 1 é diminuir o valor. Né? Você lembra? Por exemplo, desconto de 10%. É um fator multiplicativo de 0,9. Né? A gente até revisou isso em PG no último encontro. Né? É 0,9, porque é 100% menos 10% dá 90%, que é 0,9. E se você vai multiplicando por 0,9, 0,9, você está dando descontos de 10%. Você está diminuindo cada vez mais o valor. Né? Então, se a razão for menor que 1, aí isso aqui acaba dando praticamente zero. Né? Ó, Q elevado a infinito é praticamente zero. E aí, se isso aqui for zero, então a gente pode dizer que a soma dos infinitos termos é A1 sobre 1 menos Q, com a razão entre menos 1 e 1. Opa, saiu um igual aqui. Desconsidere esse igual, tá? Deixa eu usar a ferramenta aqui de canetinha aqui, ó. Deixa eu ver qual é a cor da caneta aqui. Eu vou fazer uma cor parecida. Vermelho, né? Vermelho não, vai ficar igual. Vamos fazer um laranjinha aqui, ó. Desconsidere isso aqui, tá? Ó, desconsidere isso aqui, ó. Não tem, saiu errado. O computador digitou errado. Pronto, né? Não pode ser igual, tá? Então, com a razão entre menos 1 e 1. Né? Porque a razão entre menos 1 e 1 em módulo, a razão tem que ser um número menor que 1 para que a PG em módulo seja decrescente. Você lembra que a gente discutiu isso também, né, no nosso último encontro? Quando que uma PG era decrescente em módulo? Quando a razão estava entre menos 1 e 1. Então ela tem que ser decrescente. Lembrando que se a razão é negativa, a PG era alternante, hein? Ia alternando os sinais, tá? Mas enfim, então essa é a fórmula e se você faz aquela pergunta, será, né? Será que esse é o resultado? É só fazer o teste, ó. O A1 dessa PG é 1, você vai substituir por 1. Deixa eu pegar aqui minha canetinha aqui, vermelha. Então, o A1 seria 1. Não, vou mudar a cor aqui só para ficar mais bacana. Vamos fazer de azul. O A1 aqui seria 1 sobre 1 menos Q. 1 menos a razão que é meio. Tá aí. Ou seja, a soma dos infinitos termos nesse exemplo aqui vai dar 1 sobre 1 menos meio, 1 real menos meio real, meio real. E aí, lembrando, dividir por meio, olha a minha imagem, olha o cantinho aí, ó. Olha para mim. Dividir por meio é multiplicar pelo inverso. Inverso de meio é 2, né? Então, dividir por meio é multiplicar por 2. Vai dar 1 vezes 2, que é 2. Tá aí, ó. Deu exato. Opa, calma aí. Fiz besteira. Mas, enfim, deu certinho aí 2. Beleza? Fiz uma coisa aí, né? Enfim. Tudo bem? Então, olha só, com isso, né, depois desse resuminho aí teórico, dessa fórmula aí bacana, né, muito legal, né? Tem gente que aprendeu matemática aí, às vezes no ensino médio aí, só com a fórmula S acabou, né? Aí perde o sentido. Vocês viram? Pensa direitinho, olha que legal, né? Como é que dá para chegar certinho nisso aí. Obviamente, você não precisa saber de cor a demonstração, né? Nunca vi cair no vestibular para você, né, fazer a demonstração, por exemplo, dessa fórmula, né? Mas é bom saber de onde veio e digo mais. Tem exercícios que, se você conhece, já viu a demonstração, fica muito mais fácil. A estratégia utilizada na demonstração pode ser utilizada em um exercício. Beleza? Aí é bem bacana. Beleza? Bom, então tenta aí fazer os exercícios 1 e 2, né? E aí na sequência assista ao vídeo aí. Até daqui a pouco, pessoal.